vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Aqui é o Rodrigo. Sejam bem-vindos aí a uma live, a nossa live aí do projeto. Pastor. Boa noite a todos, que a paz seja com cada um que está nos assistindo. Estamos aqui nesse projeto Cristo é o Caminho, nossa primeira live do ano, né? Nossa primeira live do ano. Primeira live do ano, então já tivemos um trabalho gravado, mas é a primeira, estamos aqui com o Rodrigo e Thaís. Boa noite, paz a todos. E temos também o Paulo, né, lá atrás, né? O Paulo que está ali na backstage, né? Que está ali respondendo. Se vocês querem falar alguma coisa com a gente, o Paulo vai estar ali vendo também e ele vai estar anunciando para nós. E nós estamos aqui nesse trabalho para poder ser útil, né, para as pessoas através de um conhecer, porque muitas vezes esse negócio de salvação parece ser simples, né, Thaís? Mas nunca é. Não é não. né? Muitas pessoas eles acham ser salvos e não são. Como tem muitos que acham que não é e são. Na verdade é simples, porém complexo. E é nisso que a gente está tentando hoje. A gente vai conversar um pouco para ver se a gente consegue, né, através da nossa conversa aqui, pôr vocês um pouco para pensar mais, né, sobre isso. E atrás, se quiser fazer perguntas, se tiver nosso alcance, a gente vai estar respondendo também. E assim, para a gente poder servir ao Senhor com mais tranquilidade, né? Sim. Serviço que a gente tem visto muitas pessoas aí, vamos dizer, meio que no caminho do Senhor depressivo, né? Achando que é o pior, e a pessoa, você vê que trabalha demais. Agora tem gente também que está se achando demais e não tá muito legal na história. não dá. Os fariseus do novo século, né? Dos novos tempos. Então naquele ponto que Jesus fala assim, eu não te conheço, né? Sim. Afasta de mim, pois eu não te conheço. Então qual que é o tema mesmo? Ao que está condicionado a salvação? Qual é a condição da nossa salvação, para nossa salvação? A salvação, que nem a gente falou, é um assunto simples, Certo. porém complexo. É simples porque eu brinquei com o senhor, a gente poderia encerrar essa live em 2 minutos. A gente poderia falar, mas a salvação está condicionada aqui a Jesus. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. E acabou. Só que é simples o suficiente para a gente fazer isso, para a gente poder falar isso, mas é complexo também o bastante para a gente precisar abordar de várias formas a condição para a salvação. Ao que está condicionado, se a salvação depende de mim, se ela depende do meu líder, do meu pastor, se a salvação da minha esposa depende de mim, se a minha salvação depende dela, se a gente entra naquele assunto do mas fulano tem que dar um jeito na vida dele, a salvação é individual, eu tenho que procurar o meu. Então, por mais simples que seja, é muito amplo. Você tem um grupo que fala isso e tem um grupo que fala quem diz em mim será salvo tu e tua casa. Então a gente tem que entender aonde que está o equilíbrio em tudo isso daí, né? Com certeza. Porque senão a gente vai ficar dando um cabeçada. Então, pelo que você está falando, Thaís, então a salvação é condicionada. Ela tem uma condição. Olha, que nem nós estávamos conversando de manhã, né? A gente pega e traz isso, né? O princípio ali da salvação é o quê? Jesus, né? A gente já falou em salvação, né? Já é Jesus. Mas aí vem o combo, né? Eu falei, é um combo junto, né? Porque que nem o Rodrigo falou, para nossa salvação é uma coisa muito clara, específica. Mas para nossa também condenação, há um monte de coisa. Então é um combo que se junta ali e tem que ser trabalhado. A condenação é mais simples, né? É só não fazer nada, né? Muito, É só não fazer nada. É exatamente o que eu tava falando. Os nãos, né? Porque se a gente vê os mandamentos, aí tem lá, não matarás, não roubarás, né? Um monte de coisa, né? Então os nãos. Era o que a gente tava conversando. A salvação está condicionada a uma coisa:
Jesus, a uma coisa, a um ser, a um acontecimento. Jesus Cristo, sua morte na cruz. Porém, a condenação, ela está atrelada a uma coisa simples também, ao eu. Porque é aquilo, a condenação, ela vem através do quê? Do pecado. Se eu falo assim, eu sei que Jesus, ele morreu por mim, para minha salvação. É o que a gente está falando, que é o combo das coisas. Uhum. O que é mais fácil? Eu fazer algo ou eu não fazer algo? Não fazer. É por isso que a maioria dos mandamentos é não faça. Porque é muito, para você não fazer algo, você precisa fazer uma coisa muito simples. Não fazer nada. Às vezes parece tão difícil você não fazer nada, mas é sobre isso, é sobre o não fazer. E o fazer algo que era para fazermos e nós não fazermos, o não fazer na hora errada, também nos leva à condenação. Então essas pessoas que se julgam, se titula bonzinho, sabe? Ah, sou tão bonzinho, não faço mal pra ninguém, eu não faço, sabe? Eu até faço algumas coisas pra mim, mas não faço nada pros outros. E como fica a condição dessa pessoa assim? Ela cai na questão também do não. Eu não estou fazendo... exemplo, eu pego aqui um copo de vinho, um copo de cerveja de bebê. Eu falo, não estou fazendo mal para o senhor, não estou fazendo mal para a Thaís, estou fazendo mal para o Paulo. Eu estou fazendo mal para alguém, para mim. Então você está fazendo algo que não era para você estar fazendo. Então você cai no contexto dessa condenação por fazer algo que não era para fazer. Que nem nesse seu exemplo, se a gente pensar que a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, e em tese, digamos que nós estamos destruindo esse templo, então a gente já está errado também, Sim. né? Então já é aquilo que eu falo, é um combo, né? Que nem a gente vai ver o fruto do Espírito, a gente vai ver um montante, né? O combo, eu acho que é um combo. O primeiro é aquilo, é aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, entender que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, e foi dele, foi por ele, foi quando ele morreu lá, que não tem nada a ver com a gente. Foi ele quem nos salvou e não tem nada a ver com a gente. Mas é um combo que depois que a gente aceita Jesus, que a gente entende, reconhece esse sacrifício que Jesus fez, que aí a gente vai mudar de vida, né? E aí vai começar a parar de fazer coisas e fazer algumas outras, né? Então, tem todo um combo. Exatamente. Tá entendendo o combo aí, Paulo? Porque tá combo. Não, na minha cabeça aqui é um combo e tá tudo... Então, é um agrupamento de várias coisas que a gente precisa fazer para a gente poder entrar nesse ponto de salvação. Para mim ser salvo, eu tenho que fazer várias coisas que é um pacote, vamos dizer assim, o combo. Como você está falando aí, eu sou salvo. Isso. Não, na verdade, para ser condenado, você faz um pacote de coisas. Não tem nada que eu faça que dá para me ajudar? Não. E aí? Exatamente, porque a sua salvação não está condicionada ao que você faz. Está condicionada ao que Cristo fez por você. Sério. Então, eu posso ajudar as pessoas, devo ajudar, mas nós como servos de Cristo, nós somos chamados para isso, fomos chamados para servir, para ajudar, a ser o bom samaritano, né, que ajuda quem tá ali necessitado, precisando. Porém, isso não faz com que eu seja salvo. Todas as obras que eu faço não faz de mim uma pessoa salva. Certo. Eu posso fazer inúmeras obras, posso fazer inúmeras benfeitorias e ainda assim ser condenado. A gente vê na própria palavra quando é citado mais, Senhor, eu orei, enfermos foram curados, demônios foram expulsos, e Deus fala assim, a parte de mim que eu não vos conheço. Então não é a obra que condiciona a salvação, não a nossa obra. A gente pode ver o que Tiago fala, que Tiago, no caso Éfeso, né, Paulo fala para o pessoal de Éfeso, que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, né? E não por obras. Para que ninguém se glorie. E é dom de Deus, ó, tá? Então, dom de o Deus. meu versículo. Então, mas e a hora que Tiago fala que a fé sem obra é morte? Porque é a fé que me salva, não é? A fé te salva mediante a morte de Cristo. Só que aí a sua obra, ela mostra o quão envolvido você está com a sua fé.
é um reflexo. Nós conseguimos ver o nosso reflexo no espelho porque a gente quer se ver. Certo. Então a gente entra na frente do espelho e o espelho vai refletir o que a gente está fazendo. Então a obra, ela reflete aquilo que nos alcançou, que no caso é a graça de Deus, Certo. é a misericórdia de Deus. Aí entra o como. Aí entra o como, porque Eu sou salvo, porém eu faço obras. eu faço obras Porque eu sou salvo. porque eu sou salvo, Não- não para ser salvo. E faço para que as pessoas conheçam a obra, sejam alcançados pela graça e elas também sejam salvas. Então esses irmãos aqui se acham assim, vou na igreja, vou lá, faço isso, faço aquilo outro, Tá fazendo tô mais- bem com Cristo Jesus. Não está fazendo então- mais que obrigação. Direto. O senhor sabe que eu nunca pedi muita massagem, então ele não está fazendo mais do que a obrigação dele em fazer. Que nós fomos chamados para servir. A igreja foi chamada para servir. Então o cuidado com os necessitados, o cuidado com aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra é o servir. E a gente fala, mas E vem aqueles irmãos que vai pra igreja lá, que aceita Jesus, batizou, né? Faz tudo lá, só não faz a unção dos enfermos, né? O resto faz tudo, né? Aí chega lá na igreja e fala assim, não, eu vou ficar aqui sentadinho, mas eu já sou salvo, e fica lá de boa, então tem algum problema? nem toda obra ela é exposta. E também nem toda ela vai ser feita exatamente ali dentro da congregação, ali dentro daquele, né, do templo. Que nem eu já falei pro Rodrigo que claramente eu via pessoas que dentro da igreja aparentemente não estava fazendo nada. Porque não canta, não limpa, não isso, não aquilo, não faz nada. Mas fora ela tá fazendo, ela tá evangelizando, ela tá cuidando dos enfermos, ela tá cuidando dos necessitados, ela tá orando por pessoas, ela tá intercedendo, ela tá fazendo tudo por trás, porém Não, ali correto, aí a pessoa, que assim, não é, a obra não é feita dentro, assim, não é somente dentro de uma condicionada, igreja, né? Dentro da igreja é uma porcentagem muito pequena que a gente trabalha dentro de uma igreja, mas o que você trabalha mesmo é fora da igreja. O trabalho da igreja não é fora. Então aí tudo bem, mas eu tô falando aquela pessoa mesmo, que tem gente que fala assim, olha, é o seguinte, eu não quero saber, eu vou ficar aqui na minha, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentadinho aqui. Então essa pessoa tá com um problema na salvação dela. Eu acho que ela tem que ter um tete a tete com Deus aí, porque tem algo bem sério, né? Ela entendeu o papel dela como um seguidor de Cristo. Porque a gente sabe que a gente tem um monte de gente nos assistindo aí que tem esses problemas, né? Sim. A pessoa fala assim, eu cansei, eu já fui para uma igreja, dei mal ali, eu não quero saber mais disso, então eu vou assim, eu vou só para a igreja, vou fazer meu papel, porque eu quero a minha salvação. Aí a pessoa só vai para a igreja, certo? Ela participa dos cultos, tudo que tiver ela participa. Ela dá oferta, ela dá dízimo, ela faz tudo que tem que fazer. Só que ela fala, não faço mais nada. Então ela tem problema. Ela acaba fazendo. Não, mas eu tô falando para quem não faz. Aí ela tem um problema. Ela tá com um problema de salvação. Tem algum problema. Porque se a gente está falando aqui que a salvação da gente, ela assim, ela não é atrelada a coisas. Porém, quem é salvo faz coisas, certo? Para a obra de Deus. Porque isso é uma coisa que já é prazeroso, né? A pessoa tem esse prazer, essa necessidade. Mas isso precisa ser trabalhado na pessoa também. Então, mas veja só. Vocês não me põem na parede, que eu quero a pessoa que não quer fazer. Então, Que não quer fazer. ela precisa ser trabalhada nisso. Mas é que nem se a gente. É que nem eu falo, que é um corvo. Porque se, por exemplo, a pessoa é batizada, né? Mas ela, sei lá, não gosta de orar. Ela vai pra igreja, ela ora ali quando tá ali no culto e pronto. Sendo que a própria palavra fala: ora, me busca, vai pro teu secreto. E como que a gente faz? Tipo, então não, tá? Tem alguma coisa muito errada aí. Tá. É porque é isso que eu falo. Eu quero entrar nesse grupo de pessoas que acham assim, olha, eu tô domingo indo pra igreja, bati meu cartão. Hoje tem que dar dízimo, né? Vou dar meu dízimo. Tem ceia. Tomei minha ceia. O pastor pediu uma cesta básica, lá, ou seja, lá o padre pediu uma cesta básica. Eu dei minha cesta básica. Então a pessoa tá fazendo assim, só que assim, ó, eu não quero fazer nada. Mas ela então, não tá fazendo? Por exemplo, se ela ajuda ela tá uma fazendo ação, por quê? ela tá fazendo. Ela tá fazendo por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Só que aí ela precisa, onde a gente fala que ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada para entender que a salvação dela não está condicionada ao que ela faz ou que ela deixa de, entre aspas, não tá. A salvação dela não depende do que ela faz ou do que ela não faz. A salvação dela é referente ao que Cristo fez. A condenação dela é referente ao que ela faz ou que ela deixa de fazer. Não que ela não fazer algo
ela não cantar, não trabalhar, vai condenar a vida dela ao inferno, porque ela não... Exemplo hipotético, porque ela não limpou o banco da igreja. Não. É muito maior do que isso. Não, é que eu quero chegar num grupo assim, ó. Tem pessoas que até limpam o banco, faz tudo, mas só que ela faz assim, ó. A gente conhece muitas pessoas que ela tem medo de não ir para a igreja com medo de não ser salvo. Entendeu? Então eu preciso tomar ceia, porque senão vou ser salvo. Eu preciso dar dízimo, se não sou salvo. Eu preciso ir para a igreja, porque eu não sou salvo. Então, esse tipo de pessoas que eu tô... Ela precisa entender... Na verdade, ela precisa... Entender que a salvação dela é condicionada unicamente a Cristo. A Cristo. Mas quando nós chegamos nesse patamar de salvo, essas coisas elas já fluem dentro da gente. Ela já vem dentro da gente. As pessoas, a gente já tem esse desejo de fazer as coisas. Isso incomoda. É nisso que eu estou falando, porque tudo que em relação à salvação, tudo vem de Deus para nós. Sim. Tudo. Tudo é Jesus que faz, é o Pai que faz, é Jesus, é o Espírito. Tudo é Ele que faz. Como Ele faz, então quando Ele nos purifica, nos santifica e tudo mais, dentro da gente começa a vir do Espírito Santo o desejo de fazer coisas. Entendeu? Porque a confusão que existe, que eu vejo muito na Igreja de Deus hoje, é essa. A pessoa está fazendo para ser salvo. Que é o que vocês falaram no começo. Realmente não é ou fazer. É que assim, o salvo, aí eu entro o combo de vocês aí. O salvo já está nele, ele quer fazer. Agora essas pessoas que a gente queria poupar pensar, essas pessoas que falam, não, estou na igreja, deixa quieto, o Rodrigo é novo, tá aí, vocês são novos, vocês fazem. Já tenho idade, eu vou ficar. Não tem essa. A palavra de Deus mostra lá a Ana, né? Ana já estava de idade, mas ela estava lá no tempo esperando o Cristo vir. Quer dizer, ela podia falar, não, vou para casa, deixa aí que os outros vejam. Esse negócio de idade, não, eu sou muito jovem, sou muito adolescente, depois que eu ficar jovem, aí eu vou fazer. Você entendeu? Então, quem foi alcançado pela graça, como vocês estão falando, ele não vai ficar ele não vai ficar nessa ideia. Eu vejo, a gente pega um exemplo claro aqui, que é meu pai. Meu pai tímido, daquele jeito, né? E o pastor deve lembrar, ele disse, não, pastor, qualquer coisa, orar, não, pastor, qualquer coisa que ele queria outra pessoa. Ele tudo que você falasse, ele queria ficar sentado. Era o que ele queria ficar. Ele queria ir pra igreja, dar o dízimo e ficar sentado e só. Mas ele não, depois de um tempo, ele amadurece, ele não, a gente percebe, a gente vê ele lá no posto, ele falando do amor e não sei o que, ele indo, ele fazendo. Aí a gente olha e fala, nossa, meu pai que é tímido, quer isso e aquilo, ele faz, ele ora, sobre lá no, né? Então assim, se preocupa com as pessoas, né? Sim. Não tem como, sabe? Tipo, a gente ser salvo, a gente ter essa convicção, a gente seguir a Cristo e a gente permanecer da mesma forma, Sim. do mesmo jeito. É impossível. Mesmo que inconsciente, mesmo que você falando assim, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Você pode bater o pé e falar assim, não, eu não vou fazer. Inconscientemente você faz. A gente tem uma lição que queria estudar, né? Quando o pessoal perguntava sobre ele mostrar assim, como deve se fazer, ele falou assim, olha para Jonas. Aí ele mostra lá para Jonas que Jonas que fez. Jonas, quando Deus chama ele faz o que? Ele foge. E ele foge, até que uma hora ele entra no que Deus quer, ele aceita, ele vai lá e faz. Então, assim, essas coisas da gente fazer da nossa maneira, porque é cômodo, ou porque a gente tem problema com pessoas, porque é isso, o evangelho, queira ou não, às vezes a gente vai arrumar problema pra gente. Porque se você tá falando, como você falou, o seu pai, né, o pai da Thaís chama Ricardo, então quando ele fala com as pessoas, às vezes falam, você vai orientar as pessoas em relação ao evangelho e muitas pessoas não aceitam. Então assim, a gente tem que ter prudência e tal. Então tem um momento, né, por isso que Cristo fala, no mundo tereis aflição. Então aqui tem um momento, gente, que é difícil, mas a gente encara, por quê? Porque você sabe que você pode ter problema com uma pessoa? Pode, mas você, por amor àquela pessoa, você quer fazer isso. Você não vai ficar sossegado de, ficar sentadinho em casa, só de boa, né? E, não, Deus, eu tô orando aqui, ó, assim, eu tô orando, a obra é do Espírito Santo, a gente sabe qual é o Espírito Santo. Mas isso daí a gente usa como desculpa, né? Sim. Só desculpa para não fazer. A gente, quando nós nos mudamos para Iperó, a gente ainda ficou um período na Vila Prado, a gente se desligou e quando a gente começou a ir na tempo aceitável, eu ainda falei pra Thaís, agora
a gente sossega, Fica quieto, fica quieto na nossa cadeirinha, no nosso banquinho. Quando a gente menos esperou, eu tava mexendo com a mídia da igreja, né, a gente trabalhando ali com os pastores, e aí a gente pode bater o pé, falar, não vou fazer, não é que a gente tava, não vou fazer porque eu não quero mais, não, vamos sossegar um pouquinho, vamos E assim, pisar no freio, mas não... A gente, isso num conceito assim, igreja como local, né? Sim. Porque acabava que era inevitável, né? Que nem teve a Páscoa, né? E aí tinha uma vizinha da frente, eu acho que foi bem na época do aniversário do Rodrigo, né? Que bate ali e tal. Então eu fiz um bolo, não sei o que, coloquei no pote, escrevi uma mensagem pra ela. E coloquei em cima, falei, olha, Páscoa, né? Então, tipo, eu não tinha muito contato com ela ainda, né? Porque a gente tava chegando e tal. Mas era uma forma de eu me achegar a ela, de eu mostrar também o amor de Cristo, o cuidado do Senhor com ela, né? Então, tipo, são coisinhas, né, que a gente vai fazendo e que a gente não consegue não fazer, a gente não consegue não orar, a gente não consegue não falar do amor de Jesus para outras pessoas, a gente não consegue não ver uma pessoa necessitada ou precisando de alguma coisa, uma oração, um alimento, uma ajuda, sei lá, e ficar quieto, falar tipo, ó, Deus que te ajude, beijo, tchau. A gente não consegue, porque nós temos, né, essa convicção de que nós estamos aqui para servir, para ajudar e para ser Cristo aqui na Terra, né? E é isso. Então não tem como a gente ter essa convicção da salvação, da nossa salvação, e permanecer e falar, não, vou ficar aqui, tá tudo certo. A gente precisa ver também assim, né? O mundo, né? O mundo, ele vive numa dificuldade tremenda, né? As pessoas sofrem muito, né? Pessoas, você vê, vamos falar por nós agora aqui, nós estamos num tempo aqui no Brasil que não é fácil, né? O pessoal quer, tipo, dar como fala assim, dar uma escondida na situação, mas sabe, não tá maquiar fácil. a situação. Isso. Quer maquiar, mas não dá. Então tá difícil. Então tem muita gente precisando, certo? Muita gente precisando, e assim também, não só isso, porque eu como igreja, eu entendo que eu não posso estar satisfeito só porque eu dou uma cesta básica para as pessoas. Não é só porque eu vou lá visitar, às vezes também a gente pensa isso, o Paulo lá tá, né, o Paulo tá ruim, a gente vai na casa do Paulo, faz uma visita pro Paulo, faz um culto lá e depois já fizemos nossa parte, vamos embora, agora Paulo se vira aí, né? Salvação individual, ele que corre atrás dele. Ou se não pega, né, uma pessoa leva na igreja, ô irmão, vamos lá pra igreja, vamos lá, leva a pessoa, quando for pra igreja, tá, pronto, fiz minha parte. Então às vezes a gente como eleitos de Cristo, a gente acha que essas coisas já tá certo, já é o suficiente. E não é. A salvação, esse tema eu achei muito interessante, cara, disso, que ele, como vocês falaram, parece ser simples, mas não é. Porque a gente não faz nada para ser salvo. Mas, porém, quem é salvo, ele quer fazer muita coisa. Porque tem muita coisa para fazer. E a consequência do que... o fazer é consequência de você ser salvo. Uhum. Um exemplo bobo, o senhor gosta de futebol. Sim. O senhor quer fazer o quê? Quer jogar bola. O senhor foi salvo, o senhor quer fazer o quê? Quer levar a salvação para a mensagem da salvação para as outras pessoas. Exercer o evangelho, justamente. Eu vi uma postagem esses dias e eu achei muito legal. E aí é bobagem, né? É coisa que fala. Sabe aquelas postagens que a gente dá risada? E aí na postagem tava assim, meu Deus, tipo, tudo é uma manutenção. Skincare é manutenção, relacionamento é manutenção, limpar a casa é manutenção, tudo tem uma manutenção. Não tem nada que eu faça de uma vez só, sabe? Tipo, a academia tem que ficar. Tudo é manutenção. E se a gente, né, trazer para esse lado, né, em aspas, né, entre aspas aí, a vida, né, como cristãos também é uma manutenção, né, porque nós precisamos estar ali em constante manutenção, né, perdoando aos outros, nos perdoando, pedindo perdão, orando, buscando, ajudando e tá sempre fazendo isso, né, é o que eu falo do Cômodo, né, a gente tá sempre fazendo isso, porque se a gente não tiver fazendo sempre, né, essa roda, né, sempre fazendo essas coisas, a gente vai estar ali no erro, né? Porque, não vou orar mais, não vou mais ajudar, não vou, sei lá, fazer alguma outra coisa. Então a gente tá errando em algum momento. E aí, tipo, nossa salvação tem algo que tá desviando aí
Então, Tá nos É tipo aquela coisa, né? Deus faz tudo para salvar a gente, né? Porque realmente é isso, né? Você chega ali, a gente chega, Deus vai, nos elege e tal, ele faz tudo, beleza. Aí a gente fala assim, então não precisa orar. Deus faz tudo, ele já sabe de tudo. Eu vou jejuar para quê? Né? Jejuar. Mas Tudo aí já tá no jeito, aí Deus já tá no pacote. Então é só eu ficar aqui esperando no dia do arrebatamento. é o que a gente até conversa, é sobre a questão da predestinação. Né? Se tá tudo predestinado a fazer, eu não tenho mais o que fazer. Mas é aquilo. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu não vou ficar pagando pra ver. Que nem foi o que aconteceu ontem que a gente estava conversando. Aconteceu a situação, a gente não vai pagar pra ver. Deus ali já sabia que não iria acontecer nada com a gente. Mas a gente não sabia. Então a gente não vai pagar pra ver. Então eu prefiro não pagar pra ver. Eu tenho convicção da minha salvação. Mas eu não vou pagar pra ver se, sei lá, se eu cometer algum pecado, se eu matar alguém, se eu vou continuar salvo ou não. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu prefiro não pagar pra ver. E a palavra de Deus, ela fala assim que a gente tem que vigiar. Né? Então a vigilância faz parte de quem é salvo. Se a vigilância faz parte de quem é salvo, por exemplo, uma coisa meio difícil a gente entender o jejum, né? Não vamos sem espiritualizar o jejum. O jejum, para que serve o jejum? O jejum é para mim mover a mão de Deus, mas não preciso, porque Deus já faz. Então, se for esse lado, não precisa. Se você vai jejum para mover a mão de Deus, então o poder não está na mão de Deus, está no seu jejum. Justamente. Mas, por outro lado, a gente vê Jesus falando, né, que os discípulos deles jejuariam depois que ele subisse. Então, por que ele tem que jejuar? A gente entra, para quem é salvo, ele quer estar sendo, a gente viu muito isso daí, né? É jogador falando em crente, vamos dar o melhor, né? Sim. O jogador, a gente tá aqui, deu o melhor, o cara não jogou nada, deu o melhor. E o crente também é isso, vou dar o melhor para Cristo e assim, ele só foi na igreja para ele tá bom. Então, pra gente dar o melhor para Deus, é uma das formas qualquer, jejuando, é orando, é tendo essa relação com Deus, né? O jejum, ele não é para mover a mão de Deus, é para nos mover em direção à mão de Deus. O jejum não faz com que a mão de Deus venha sobre nós, mas faz com que a mão de Deus está estendida. O jejum não vai fazer com que a mão dele se estenda mais sobre mim, vai fazer com que eu vá para debaixo da mão dele. Então é sobre eu me aproximar. O jejum é sobre a saudade. O senhor pode ver que a maior parte das vezes quando nós fazemos jejum é quando nós nos sentimos longe de Deus, nós falamos assim, não, eu preciso fazer essa religação, voltar ali a estar perto. Ou quando, né, acaba que às vezes a gente tem, sei lá, algum trabalho, alguma coisa muito, né, e a gente acaba fazendo, né, mas eu geralmente acaba que quando eu faço esses jejuns assim, não é para acontecer alguma coisa, mas é que realmente para que eu esteja mais sensível à voz de Deus, Exatamente. que eu esteja mais próxima do Senhor, que eu esteja mais atenta, que nem quando eu estou em jejum, em oração, eu falo, Senhor, que a voz do mundo possa ser silenciada, eu escute a sua, porque é aquilo, né, a gente espiritualizando realmente, quando a gente está no jejum, parece que tudo de ruim acontece, a gente olha, então é aquilo, Senhor, que a voz do mundo seja silenciada e eu possa escutar a sua, né? Então, assim, quando eu estou de jejum e oração, é realmente porque eu estou com saudade, porque eu quero realmente mais da presença de Deus, né? É por obediência também, muitas vezes eu não tenho nenhum motivo. Eu faço, Senhor, eu estou fazendo, não porque eu estou sendo obrigada, mas porque eu quero mais de Ti e porque estou sendo obediente, porque como é que um cristão vai ficar, sabe, como que um crente vai ficar há anos sem jejuar? Sei lá, não entra na minha cabeça. Assim. A esposa, ela quer estar sempre perto do marido. O senhor tem o benefício de estar sempre perto da pastora Sandra. Mas para nós, como noivas de Cristo, a forma de nós nos chegarmos a Deus é tendo esse contato. E quem é salvo quer estar cada vez mais perto. A gente quer, entre aspas, antecipar eu quero estar passo a passo com o Senhor, então eu quero estar perto. E a salvação traz esse desejo também de, pai, eu quero estar aqui, eu quero estar pertinho, eu quero te sentir. Você vê, se o cara tá engordando um pouquinho, a mulher, o cara, você vai fazer, aí vem aquele jejum intermitente, né, que a pessoa faz. Jejum intermitente, quando você para de jogar muita porcaria pra dentro, aí o corpo começa a fazer aquela faxina.
Então assim, a gente entende também que quando a gente está, né, a gente tá na presença do Senhor, quando a gente começa a jejuar, começa a ter uma faxina na vida da gente também, né? Pro lado espiritual, a gente começa a deixar de ter, por exemplo, tem coisa que não agrada a Deus e o jejum realmente faz com que você começa a arrumar isso, equilibrar, e a gente começa a se libertar disso. Então faz isso por quê? Por amor a Deus.